Boa noite a todos. Mais uma vez aqui para a gente bater um papo. Hoje sobre uma aula que eu gosto muito, embora eu ache muito complexo falar tudo que a gente tem para falar desse assunto em apenas uma aula. Eu dei uma boa resumida, porque eu acredito que muitos assuntos serão abordados no curso de médiuns, no curso de passes, e também a gente tem que buscar outras literaturas para a gente começar a ter maior conhecimento a respeito. Então, não dá para em uma aula a gente sair. Bom, não dá para nessa encarnação a gente conhecer tudo, né? Mas eu tentei resumir de uma forma tranquila para que depois a gente consiga, no restante da aula, se sobrar um tempo, trocar, né, alguma ideia a respeito. Bom, a aula de hoje é a medicina psicossomática. É a aula. Deixa eu tirar o reloginho daqui, peraí. Eu vou mexendo nas coisas, viu, gente? Enquanto eu gosto de deixar o relógio para ver quanto que eu estou demorando. É a aula 78 da Escola de Aprendizes do Evangelho. Vamos lá. Então, quando a gente fala de psicossomática, a gente entende a conjunção de duas palavras de origem grega. Psique, que é alma, e soma, que é o corpo. Então, o que seria a psicossomática? É a união do corpo e a alma na causa das doenças. Então, a gente não consideraria mais que é somente o corpo ou somente a alma, né? A doença seria originária tanto do corpo quanto da alma. Ou melhor, o corpo seria, na verdade, o receptáculo daquela situação. A alma, a parte mental, geraria a doença, a parte emocional, e aquilo, o corpo seria como se fosse o resultado daquilo, né? O destino daquela situação. Vamos lá. Eu gosto de trazer aqui o Hipócrates, porque ele tirou a medicina do campo da religião, do fanatismo. Na época do Hipócrates, tudo era castigo de Deus, né? Então, tudo que acontecia com o ser humano, qualquer tipo de doença, qualquer situação, era tida como castigo de Deus. Então, a pessoa não existia qualquer estudo sobre medicina, sobre situações naturais, sobre ambientais, higiene, que causassem determinada doença. Então, ele traz essa ideia mais básica, mais base da ciência, por isso ele é conhecido como o pai da medicina, porque ele tira do campo do fanatismo a situação da saúde, né? Do campo da, meu Deus, que maldição, essa família foi amaldiçoada. A criança contraiu não sei que doença e desencarnou. É uma maldição de Deus. É um pecado, na verdade é um castigo. Então ele tira dessa condição. Mas ele não leva para uma condição extrema, extremista, ele leva para um ponto do meio, para um ponto de equilíbrio. O que ele fala? O homem é uma parte integral do cosmo e só a natureza pode tratar seus males. Então, ele traz essa visão de que a natureza faz parte dessa situação de cura, desse processo da cura, e que o homem é parte disso, né? Que é isso hoje, essa visão hipócrita, né, que a gente fala, é a visão que a gente está tentando resgatar hoje na medicina alternativa. Trazer um pouco mais o homem à sua própria natureza, né, ao seu equilíbrio, ao autoequilíbrio. E já o René Descartes, filósofo também, ele entendia que o corpo ele veio depois de Hipócrates. E aí ele trouxe a medicina para esse lado mais materialista. Por quê? O que ele entendia? Que o corpo era uma máquina com partes independentes. Então, o que ele entendia? Que estava lá doendo o braço, é o braço. Então, a gente vai tratar o braço. A situação está no braço. A pessoa está com uma gastrite, está com um problema no estômago. A situação é no estômago, ponto final, não tem outra ligação. Tem um problema de coração. Não, o problema é no coração. Então, ele separou o homem como se fosse uma máquina, e cada órgão deveria ser tratado separadamente. Então, ele traz essa visão de remédios, essa visão mais materialista, né? E que gera esse movimento que hoje nós vivenciamos dessa máfia de medicamentos, né? Em que uma pessoa toma um remédio hoje para um mal, aquele remédio desencadeia outros aspectos na saúde e aquela doença acaba se transformando em outras situações, porque não buscou, né, a origem daquela doença, e sim tratou lá o órgão, é isso que está doente, vamos dar remédio. E a gente sabe, né, com o nosso pouca base espiritual, que não é assim,
que as doenças se desenvolvem, que elas são curadas. E aí a gente vem, né, com a ideia do espiritismo e com esse conhecimento do espírito, que o corpo é o templo do espírito. Então existe uma reciprocidade entre o corpo e o espírito. Nenhum deles está sozinho. Tanto o espírito precisa do corpo físico para se manifestar aqui, como o corpo precisa do espírito para ter vida, né? Um corpo sem espírito não consegue manifestação. Então, existe aí um companheirismo, né? Eles são companheiros e eles precisam ser tratados ambos com respeito. Então, a gente traz aí uma figura que vem para trabalhar essa ligação do espírito com o corpo físico, que é o duplo etérico. Que é, eu vou tirar aqui, só porque a luz está atrapalhando minha leitura, que é uma parte do nosso corpo espiritual muito importante, né? Se não a mais importante. Na verdade, não existe mais importante, mas ele é muito importante, o duplo etérico. Então, ele é um corpo fluídico, não visível. Algumas pessoas com alguns tipos de mediunidades muito desenvolvidos conseguem, talvez, visualizar um pouco do corpo etérico, porque ele é o corpo que é formado por matéria ainda, menos densa. Então, dos corpos espirituais, ele é o mais fácil de se localizar pela evidência. Então, ele é não visível, formado de matéria do plano físico menos densa. Ele é transformador de energia e intermediário dos dois planos. Então, como funciona aqui, né? Deixa eu colocar o meu negocinho aqui, o meu vídeo aqui embaixo, pra gente. Aqui nós temos o perispírito, que carrega os nossos centros de força, que nós vamos estudar mais especificamente no curso de médiuns. Então, existem as energias espirituais, né, que são energias que nós recebemos de Deus, dos bons espíritos, do universo, as energias vitais, a minha luz que caiu, tá, gente? Se eu me mexer aqui é porque eu tô arrumando a luz. As energias vitais, que são energias também ligadas ao prana, energias que vão alimentar o nosso corpo físico, e as energias físicas, através da alimentação, energias que a gente retira mesmo do plano físico. Bom, o perispírito, ele precisa alcançar essas energias. Ele consegue acessar as energias espirituais, mas ele não consegue alcançar as energias físicas. Então, o que o duplo etérico faz? Certo? O duplo etérico, o perispírito, ele alcança aqui as energias espirituais e passa pelo duplo etérico para que ele transforme essas energias e o corpo, através do plexo, dos chakras que estão aqui, tá? Passe para o corpo físico. Então, aqui o duplo etérico, ele transforma energias espirituais em energias vitais. E ele vem aqui com as energias físicas, que o corpo físico capta através de alimentação, respiração, ele vem aqui e transforma para que haja uma comunicação dessas energias físicas para o perispírito, para que haja a evolução. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem o hábito de fumar, o meu corpo físico vai passar isso para o meu perispírito através do duplo etérico, tá? Ele vai receber essas informações fisiológicas, é uma troca de energias espirituais com energias físicas, e elas se tornam um conjunto de energias vitais que mantém esse corpo. Então, a comunicação é constante entre o espírito, e aqui a gente vai falar perispírito, tá? Não é o espírito. O perispírito são os outros corpos, são conhecidos como perispírito de uma maneira geral, tá? Mais simplista. Mas nós temos mais corpos espirituais. Mas a gente vai ficar por aqui por enquanto. Então, o perispírito, ele está ligado ao corpo físico através do duplo etérico. É ele que faz, que intermedia essa relação e que transforma essas energias para que a gente possa sobreviver, para que a gente possa viver. As energias espirituais são energias fortíssimas. Então, se a gente fosse energia vital, a energia espiritual, fosse incorporar diretamente no corpo físico, nós não resistiríamos. Por isso que precisa desse transformador de energia, um adaptador. E o mesmo corpo, as energias físicas, elas não alcançariam o espírito se não houvesse o duplo etérico, tá? E aí, só uma pinceladinha aqui sobre os chakras. Os chakras, como eu falei no slide anterior, deixa eu ver se eu consigo voltar o slide aqui, parecia flechinha. Aqui. Vocês vão ver aqui, ó, que os chakras, ó, eles ficam no corpo etérico, no duplo etérico. E aqui nós temos plexos, tá? Que são plexos de nervos e gânglios que recebem a energia desses chakras que estão localizados no corpo etérico e no perispírito, no duplo etérico e no perispírito.
Desculpa, eu tô falando corpo etérico, não sei porquê, é duplo etérico. Então, são 7 chakras principais. Nós temos vários chakras pelo corpo, chakras menores, e esses 7 são os chakras maiores, tá? São os principais. São ligados cada um é ligado a uma glândula importante do corpo, e eles têm funções, cores, são ligados a padrões de sentimento. Cada um tem uma função, uma cor, uma vibração diferente, tá? Então, ele inicia aqui por baixo, que é o chakra básico. Esse chakra é ligado à cor vermelha, ele é relativo à energia vital, à energia da terra. Então, ele é aquela vontade de viver, tá? É aquela energia mesmo que nos deixa aterrados, desculpa, com vontade de estar aqui, com vontade de viver. É ele que faz a primeira conexão quando ocorre a concepção do espírito. Então, o primeiro chakra, na verdade, eles vão se desenvolvendo assim mesmo. O chakra, o primeiro chakra é o primeiro a ser desenvolvido na ligação. Ai, deu certo, ele caiu, eu fico paradinho. Na ligação do espírito com o corpo físico, ou melhor, do perispírito com o corpo físico no ato da concepção. Depois nós temos o segundo chakra, que é o esplênico. Ele é um chakra ligado à parte espiritual, mas ainda no âmbito material. Ele é mais ligado à animalidade, ele é ligado também à força sexual, à parte reprodutora. Aqui nós temos o plexo solar, e aqui, no nosso curso de médios, vocês vão perceber, quando vocês chegarem em curso de passe, que as cores são diferentes. Então, o verde é a cor aqui do plexo solar para a gente, tá? A explicação é que a cor verde trabalharia mais o trato digestivo, todo esse aparelho digestivo. Mas o restante das medicinas alternativas, a maior parte, grande parte, utiliza essas cores. Então, o plexo solar seria a cor do sol, o amarelo, tá? E o plexo solar é ligado aí às energias da realização também, e é ligado ao estômago, à parte digestiva. O cardíaco, que é o quarto chakra, é ligado à glândula timo, então é ligado também ao órgão coração, diz respeito a mágoas, ressentimentos, tristeza. Só que o chakra básico, quando a gente fala de depressão, tem uma relação bem forte com o chakra básico também, porque o chakra cardíaco trabalha essa questão de mágoas, tristezas, mas a vontade de viver vem do chakra básico. Então, a vontade de morrer, a depressão, aquela situação de desânimo, tem relação com esses dois também, tá? Aqui nós temos o laríngeo, que é o chakra ligado à tireoide, é o chakra da garganta e é o chakra da manifestação no mundo. Então, ele trata dessa questão de equilíbrio na manifestação. Esse chakra, que é o sexto, é o frontal, ele é ligado à inteligência, à memória, à concentração, é ligado à glândula pituitária, tá? E é ligado a esses sentidos mesmo de intelectualidade, e também ao nosso sexto sentido. E o sétimo chakra, que é o coronário, é o chakra que nos conecta à espiritualidade. Então, ele é ligado à glândula pineal, e ele é o chakra que trabalha essa questão da mediunidade, tá? Desse desenvolvimento. Também da fé, da confiança. Eu dei uma pincelada aqui só para vocês terem uma noção de que cada um dos chakras traz aí um benefício, e o desequilíbrio de cada chakra traz também uma situação para as nossas vidas, situação emocional e situação de doenças, de desequilíbrios físicos também. Mas existe um material extenso sobre chakras, existem livros inteiros sobre chakras, sobre duplo etérico. Então é muito interessante, se a gente tiver tempo, estudar, né? Estudar bem, porque é muito interessante e a gente vê que faz todo sentido. A psicossomática faz muito sentido. Bom, vamos lá. Voltando rapidinho ao duplo etérico, só para a gente dar uma fechada nesse assunto, ele é uma forma pré-existente, fluídica. Então, o duplo etérico, ele já existe antes da pessoa encarnar. É ele que traz todas essas informações que o ser encarnado vai ter no seu DNA. Então, existe como se tivesse um DNA etérico, um DNA energético, algo que já é formado antes da formação do ser, que traz todas essas informações que vão se materializar na criatura, tá? Então, o duplo, ele já existe antes do corpo físico. A vida é regida não por uma mecânica material e racional, mas sim por um dínamo psiquismo racional. Existe, então,
uma função, né? Uma função e um objetivo para toda a criação de um ser humano. E tudo que está lá contido naquele ser, naquela criação, naquela criatura, naquele DNA, as doenças, né, que aquele ser encarnante traz, tudo vem com algum objetivo, tudo vem por algum motivo, tá? Isso, a psicanálise traz muito isso, né? O Freud, ele trazia que não existia nada por acaso, nenhum acontecimento, nenhuma manifestação é uma manifestação vazia, sem motivo. Tudo tem um objetivo, mesmo que esse objetivo seja inconsciente. Estou falando de Freud aqui também porque a psicossomática traz também essa abordagem da psicanálise, de você olhar o indivíduo pelo poder mental e pela doença mental. E antes da manifestação no físico, ocorre a manifestação no duplo, que eu acabei de falar para vocês. Toda moléstia é um problema de perturbação da psique e do soma. Assim, toda medicina é medicina psicossomática. Esse texto é do Dr. Wagner Paulum. É um texto com o título A Psicanálise, a Medicina Psicossomática e o Coração. Ele fala um pouco também sobre o coração, mas eu não trouxe essa parte. Mas não existe a ideia, né, da psicossomática. A psicossomática é um fato. Então, não é uma corrente, é algo que acontece, é algo que diariamente a gente vivencia. Quando a gente fica muito tempo com uma angústia, com nervosismo, com uma raiva, o nosso estômago começa a desenvolver uma gastrite. Por que isso? Hoje nós já encontramos médicos, né, tradicionais, entre aspas, mas que aceitam muito essa ideia. Eu lembro de uma situação que eu tive com o Zé Otávio, gente, tem um pernilongo aqui, viu? Por isso que de vez em quando eu dou uma situação que eu tive com o Zé Otávio, que ele tinha uma úlcera, né, e a gente um dia foi procurar um médico aqui em Rio Preto, e ele fez lá uma endoscopia, e o médico falou assim para ele, olha, você é muito nervoso? Na época, quando a gente se casou, no começo, nem tinha feito escola. Você é muito nervoso? Ele, um pouco não, ele era nervoso. Ele falou assim, então, se acalma. Para de ser nervoso, tenta ficar mais calmo, não tem explosões de nervosismo, que isso vai ser curado. E quando o Zé Otávio saiu de lá, eu já entendia muito sobre já tinha acreditava nisso, né? Não entendia muito, mas acreditava nisso. Quando ele saiu de lá, ele saiu super assim com o médico. Como que esse médico fala isso pra mim? Não me passa um remédio. E o resultado foi que a gente fez a escola de aprendiz do Evangelho, e no final da escola ele já não tinha mais nenhum sintoma. Ele tinha dores, assim, cólicas terríveis por conta dessa úlcera. Ela existia, era algo físico, mas por conta do quê? De um comportamento, de um padrão, né, de uma emoção, de algo que precisava ser domado por ele, né? E graças a Deus que era algo ainda que ele conseguia domar. Porque a gente vai ver que existem situações em que a nossa psicossomática desenvolve doenças que a gente não sabe o motivo, né? Traumas de infância. Então, é muito interessante a gente compreender que as doenças, elas não vêm só de emoções ou de comportamentos ou de situações que a gente tem o controle. Muitas vezes a gente precisa desenvolver esse autoconhecimento e desenvolver terapias, né, que nos levem à cura sem a gente nem perceber qual que era a origem, porque é um trauma de infância, por exemplo. Só que esse trauma de infância, ele desenvolve um padrão de comportamento, ele desenvolve um padrão de emoção, e a gente talvez não consiga compreender. Quando a gente entra numa terapia, alguém nos facilita essa compreensão, a gente começa a perceber que a gente tem aquele padrão. Nossa, realmente, olha, eu sou uma pessoa que faz isso. E a gente começa a curar aquela situação. E cura o padrão, cura a doença. A gente vai na origem da doença. Então, psicossomática é a realidade. A ilusão aqui é a gente pensar que a gente tem uma dor de cabeça, uma enxaqueca, e não tem nada relacionado a mais nada. É puramente uma enxaqueca. E você vai ficar o resto da sua vida tomando um remédio para enxaqueca. Mas você não tem a enxaqueca. A enxaqueca é uma manifestação de um desequilíbrio que está na sua mente, no seu emocional, no seu espiritual e que você não consegue alcançar. Então, é uma situação real, né? Essa situação de ligação de emoção, mente, espírito e corpo físico. E aí nós temos outras situações, né, que influenciam no nosso corpo. As heranças, tanto heranças fisiológicas, né, heranças de DNA fisiológico, então você herda aí um problema de coração da sua família,
né? Você herda, como a gente fala, né? Existiu aí a história da Angelina Jolie, que ela retirou as mamas, as glândulas, porque ela tinha muita chance de desenvolver um câncer de mama, porque ela já tinha na família. Então, existe a probabilidade científica de desenvolver. Então, nós temos herança genética, nós temos heranças energéticas, e a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que compreender que nós herdamos, mas nós vamos manifestar. É aí que é importante a gente entender que não é porque você herda, que você é filho de um cardíaco, que você vai desenvolver. Mas se você tiver um padrão que ofende, que agride o seu coração, você vai desenvolver. Os antepassados, né? É muito interessante que a gente vê situações se repetindo na vida das pessoas, não só em forma de doença, mas em forma de casamento, por exemplo. Às vezes a gente vê famílias que existe um padrão de casamento fracassado em todas as gerações. E aí você fala, meu Deus, o que é essa família amaldiçoada? Existem padrões, heranças de padrões, de relacionamentos, em que você herda não só aquela herança energética, aquilo que está na corrente da sua família, mas você também herda aquilo numa situação de convivência. Você convive com pais que não se dão bem, então você gera dentro de você uma emoção, um sentimento, um padrão de que aquilo não vai funcionar, e aí tudo que você vai fazer não funciona. Então, tanto vocês percebem como os aspectos da criatura, da saúde, são aspectos bem mais complexos do que a gente falar, ai, tô doente porque cheirei muita fumaça, tô doente porque não sei o quê. Vocês entendem? É muito complexo. São muitos fatores envolvendo a doença. Vidas passadas, né? Nós temos situações que nós trazemos de outras vidas que precisam ser resolvidas, que a gente não consegue perdoar ou trabalhar, e vem como doença, manifesta. A gente não consegue sair daquele padrão sem a doença. Padrões sociais. Se você vive numa sociedade que é extremamente materialista, ou numa sociedade lá, numa cidade, num país, que não existe o mínimo de base, de higiene, né, de condições sociais, você vai desenvolver, sim, algumas doenças específicas, além das outras pessoas, que vivem em países onde tem saneamento básico, por exemplo. Então, isso altera. Mente coletiva são os pensamentos que geram um movimento onde as pessoas aceitam determinadas ideias como a verdade. Então, existem locais em que as pessoas acham que ser vegano ou vegetariano é o ideal de alimentação. Existem outros locais que as pessoas comem até fetos humanos no mercado negro, né? E isso é aceito. Comem todos os tipos de animais em feiras livres, isso é aceito. E se você, por exemplo, carrega dentro de si um padrão muito pesado de que é errado comer carne, e você vai lá e come para agradar, você vai ter uma dor no estômago, talvez não porque a carne te causou. Não estou defendendo a carne, eu estou falando dos padrões emocionais, tá? Dessa mente coletiva. Não porque a carne te causou, mas porque você tem em si esse pensamento tão arraigado de que faz mal. E pode fazer por isso. Situação planetária, nós estamos vivendo isso, né? Então, a gente está vivendo eu vou matar o pernilongo, gente. Então, a gente está vivendo uma situação de transição planetária. Gael tá chegando, vocês ouviram o grito? A gente está vivendo uma situação de transição planetária, nós estamos vivenciando pandemia, e isso traz, sim, esse peso de mais uma doença muito contagiosa que nós corremos o risco de adquirir. E aí, nesse pequeno parênteses, né, do que eu gostaria de falar sobre a pandemia, a gente tem que compreender, como espíritas, que tudo pode ser mudado, né? Porque às vezes a gente se engana falando que, não, mas a pandemia veio realmente para limpar, só vai morrer quem precisa, só vai pegar quem não estiver vibrando no bem. E a gente não pode, porque nós não temos essa base de conhecimento para determinar o que essa pandemia vem nos trazer. Essas bases de conhecimento, geralmente, a gente só recebe depois que a gente passa pela situação, né? Quando isso aconteceu, depois a gente vai passar uns anos, muitos anos, a gente vai refletir o que ela trouxe pra gente. O que ela causou nesse nosso planeta, né? Então, a gente tem obrigações e deveres como seres humanos, né? De nos cuidar. Não é porque a gente recebe herança de antepassado, porque a gente traz de vida passada, porque tem um padrão social, tem a mente coletiva, tem a situação da pandemia, que nós somos seres que não têm responsabilidade nisso tudo. Então, qual que é a minha responsabilidade diante de tudo isso, né?
Vamos continuar aqui, no finalzinho eu vou finalizar com isso. Ação dos desencarnados. Nós sabemos, como espíritas ou como estudantes, né? A gente não sei se todos já aceitaram essa ideia da existência de seres desencarnados, mas a ideia espírita é, sim, existem seres desencarnados e eles influenciam na nossa vida e influenciam na nossa saúde. Existe aí uma sintonia que é realizada, né? Uma conexão. E existe essa intervenção, sim, dos desencarnados sobre os nossos corpos físicos, nossas mentes e emoções. Mas a atuação dos desencarnados é muito mais mental e emocional do que propriamente física. Existe aí um livre-arbítrio, ou vou dizer, um bom senso que nós temos de barrar algumas situações que nós recebemos. Então, a gente recebe lá uma impressão de muita raiva numa situação. A gente pode ter o bom senso que aquela raiva é algo que, tudo bem, tem um motivo para existir, mas existe uma potencialização que pode ser um ser desencarnado, um irmão desavisado que está lá ao nosso lado. E cabe a quem filtrar isso e não deixar que o coração, o fígado, seja alcançado por essa raiva. A nós. Então, cabe a nós lembrar, né, do que Jesus ensinou, cabe a nós fazer um exercício de respiração, ir junto à natureza, fazer o que tem que ser feito, que a gente acredita que deve ser feito, que a gente aprende. Então, existe aí, não é uma entrega total ao mundo dos desencarnados, tá? Ah, não, ele pega você, ele desenvolve uma doença, ele coloca lá um aparelho, você está doente. Não, você tem a sua parte nisso, tá? Vamos seguindo, 26 minutos. Ah, esse aqui tá repetindo, gente. Eu montei para falar disso depois dos desencarnados e repetiu. Eu já falei sobre isso, né? Que são os padrões sociais, mente coletiva e situação planetária. As minhas aulas são assim, de vez em quando dá umas. E aí a gente vem, né, a dúvida que todos nós temos. A dor é uma lei? Porque muitas vezes o evangelho traz pra gente, né? Bem-aventurados os que choram. Ai, porque a dor é uma dádiva. Ai, porque sofrer, vamos todo mundo sofrer, porque é o consolo, não sei o quê. E aí a gente começa a falar, meu Deus do céu, mas ai, eu vou ter que sofrer então eu não vou poder chorar, e eu não vou poder buscar cura, porque eu tenho que. Não, é assim mesmo, eu tô sofrendo, eu vou ficar tranquilo, porque a dor é isso, então eu não quero buscar equilíbrio, não vou buscar nada para atenuar essa dor. Não, gente, não é assim, tá? A dor não é obrigatória, mas em muitos casos se faz necessária, provisoriamente, como sinalizador e direcionador de atitudes, pensamentos e emoções. Então, nós estamos passando por uma transição planetária, nós vamos ocupar, né, uma faixa planetária onde a dor ela vai ser bem menor do que essa do plano de provas e expiações. Nós estamos num plano ainda de provas e expiações, onde a dor ocorre com muito repetidamente para muitas pessoas. Todos nós estamos, né, debaixo dessa lei, vamos dizer, que não é lei, dessa ocorrência. A dor, ela é um caminho que nós escolhemos às vezes seguir. E eu não gosto de falar escolha, porque escolha é uma escolha inconsciente, né? Muitas vezes a gente não compreende os sinais e as mensagens que a gente recebe do todo, do plano espiritual, do universo e do nosso corpo. O nosso corpo, tem aquele livro que fala, o corpo fala, né? O nosso corpo é um grande mensageiro da nossa evolução. Só que a gente não consegue escutar. Então a gente faz alguma coisa e depois fica cansado e fala, ai, mas por que será? A gente pensa alguma coisa e fica de mau humor, por que será? É o nosso corpo dando a direção do comportamento, do pensamento e emoções que nós devemos seguir. Muitas vezes a gente não consegue compreender, né, qual o caminho. E aí aparecem as doenças. E as doenças, não sei se vocês já perceberam, elas nos puxam para uma autorreflexão. Muitas pessoas no leito da morte, elas têm, assim, insights que elas não tiveram a vida toda, né? Durante a vida ela não pensou nisso. E de repente, naquele momento de dor, se aproximando do desencarne, a pessoa tem insights que ela tem que perdoar, que ela tem que ser diferente, que ela precisa fazer isso, que a vida não é isso, que ela não precisa se importar com tanta coisa pequena, que ela tem que viver cada momento de felicidade, porque ela tem que aproveitar essa dádiva. Mas a pessoa só percebe isso quando adoece. Então, a doença, ela não é obrigatória, mas às vezes ela é necessária para colocar a gente no nosso lugar. Às vezes a gente está tão ocupado com os problemas políticos, financeiros, né, com o que a vizinha está fazendo com a vida dela, com as discussões que nós temos no nosso lar, porque um tem razão, outro não tem razão, e a gente não vive os momentos.
E será que, né, nessa pandemia que a gente tem que falar sobre isso, não é isso também que a gente tem que pensar, né? O que a gente estava fazendo até ontem, até comecinho de 2020, que precisou vir essa pandemia para nos mostrar? Qual é o valor? A vida, será? Será que a gente está dando, né, o real valor para as nossas vidas? A gente está vivendo cada momento como a gente precisa viver, como deve ser vivido? Então, a dor ela é um sinalizador e ela ajuda a direcionar esse nosso comportamento e emoções também. E a cura, né? Eu trago aqui essa imagem do Cristo porque ele é a cura. E só que o que eu gosto de sempre frisar é que o Cristo ele não é a cura só dentro da religião. A gente tem que começar a ampliar nos nossos pensamentos que Cristo é tudo. Né? Cristo não é só dentro da casa espírita, que você vai lá e lê uma mensagem do Emmanuel, do André Luiz, ou sei lá do que você gosta, e aí você se liga a Cristo. Cristo é tudo. Cristo é o seu comportamento na sua família. Cristo é como você se olha diante da vida, como você se ama. Cristo é amor. Cristo, ele nunca trouxe a culpa. Muito pelo contrário, ele trouxe a libertação, ele curava as pessoas, né? Ele era leve. Então, Cristo, no dia a dia, o que nós estamos fazendo do nosso dia a dia? Como a gente está se comportando diante do mundo? Aí eu trago aquela reflexão. A gente está fazendo a nossa parte nos acontecimentos, a gente está fazendo a nossa parte, né? A gente está ficando em casa, a gente está escutando a ciência, ou a gente está escutando só o que traz a mensagem do espírito? Porque nós vivemos num mundo material. Então nós temos que não é psicossomática, não é espiritual, mental, emocional e corpo. Por que a gente não consegue, nas nossas ideias, unir os dois? Porque quando a gente tem uma doença, a gente, no contrário, né? Na contramão, quando a gente tem uma doença, a gente corre para tomar uma injeção, corre para não sei o quê, mas a gente não corre para olhar para si mesmo e falar o que eu estou fazendo para que isso apareça. A gente está buscando, né? Rotas alternativas para essa cura. Autoconhecimento não é só você pegar um livro e ficar lendo, silenciar, né? É buscar ajuda, buscar também ajuda. Olha, eu não me sinto bem, eu preciso de ajuda de alguém. Eu preciso de terapia, né? Eu preciso de um conselho. Então, nós temos muitas opções hoje em dia para que a gente consiga buscar essa cura, pelo menos atenuar um pouco as nossas dores e viver melhor. Mas a gente tem que se abrir para isso. Então, entender que a responsabilidade de tudo é nossa. Nós temos que, ao mesmo tempo que a gente compreende essa responsabilidade, compreender que muitas coisas fogem ao nosso controle. Então, existem fatores, como eu mostrei lá atrás, né, que trazem esse padrão doentio, esse padrão de desamor, da nossa árvore familiar, por exemplo. E a gente tem que aprender a trabalhar com isso, aprender a aceitar, a curar e curando as nossas feridinhas, sabe as nossas feridinhas emocionais? Sobre psicossomática, o que eu mais acredito, assim, que o maior benefício que Jesus nos traz não são as leis morais. Não é falar para você o que é certo e errado, isso você sabe. O que eu tenho em mim, que é a maior cura, né, que a gente pode oferecer para o próximo, é a cura emocional, é o amor, é aceitar a dor, aceitar que nós somos seres frágeis, que o outro também é frágil, que nós somos feridos, que nós somos feras às vezes, a gente machuca, a gente recebe, né, a gente é ferido. Então, nessa vivência, nesse dia a dia, a gente saber dialogar, falar aquilo que machuca, vamos conversar mais, vamos falar para o nosso próximo, nosso irmão, nossa mãe, nosso pai, nosso marido, nosso filho, aquilo que nos machuca, vamos deixar o outro falar aquilo que dói e vamos trabalhar para essa cura dessa maneira, compreendendo que somos complexos, que não é só um obsessor que está causando isso. A gente tem que aprender a colocar a nossa vida nesse aspecto, né, multidisciplinar, compreender que a nossa vida é feita por várias situações. E Jesus está sempre à frente delas, com esse exemplo, né, de amor, de perseverança, exemplo de felicidade, de leveza. É isso que ele traz para a gente. E exemplo também de materialismo, porque Jesus não falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que ele fala? O que ele quer dizer, né? Existem muitas interpretações disso. Mas nós somos seres físicos também.
Então, se você tá com dor de cabeça e você precisa tomar um remédio agora de dor de cabeça, tome o seu remédio de dor de cabeça. Não vá, ai, não, mas eu preciso agora refletir, por que que tá doendo na minha cabeça? Gente, tudo é equilíbrio, né? Se você tá numa depressão e você não consegue alcançar agora a solução e falar, olha, eu não tô mais suportando, procure um médico. E se ele te indicar e for um médico, uma pessoa de confiança, uma pessoa que te atendeu bem, que você sente segurança, tome aquilo que ele está passando. Então, os extremos, o problema é o extremo. A ciência, a medicina tradicional, a medicina alternativa, está tudo aqui para tornar o ser humano feliz. Por que a gente está sempre escolhendo um extremo? Por que a gente sempre quer, ai, não, eu não acredito nisso. Ai, porque isso não. Gente, é conjunto, nós somos um conjunto. Então, o que eu trago aqui para hoje, para né, finalizar, para não ir para 1 hora, porque eu pulo para 1 hora rapidinho, o que eu trago é a mensagem da gente levar a nossa vida com mais leveza e mais abertura para todas as curas que são oferecidas. A cura é o nosso dia a dia, é a natureza, é o médico também, é o tomar cuidado, né, é a quarentena, é o sorrir mais, é o chorar mais também. A cura é tudo isso. Então a gente tem que procurar isso de forma, né, de passo a passo, aos poucos, sempre recebendo, né, cada situação de dor como um momento de reflexão. O que eu preciso refletir nisso? E agradecendo sempre essa oportunidade, né, como agora que nós temos essa escola de aprendizes, que é uma dádiva na vida da gente, né, que é um verdadeiro hospital que nos tira tantas situações de dor futura, né, evita. Então a gente tem que aprender a aproveitar esses momentos e agradecer sempre, tá? Eu vou encerrar agora o vídeo e eu fico disponível, depois que vocês assistirem o vídeo, eu fico disponível para a gente bater um papo, tá? Trocar uma ideia sobre isso. Agradeço muito a atenção de vocês, tá? E fiquem com Deus. Beijos.